No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. Estamos começando mais um programa. E olha, a gente está num mês que estamos falando bastante de saúde mental, né? Mas além da saúde mental, a gente vai falar também sobre a questão da hiperexposição às telas. Mas antes da gente entrar especificamente no nosso tema, como eu faço todas as semanas, eu, claro, gosto sempre de te convidar para que nos acompanhe em todas as nossas plataformas. Então, se você está lá no Bom e Velho Radinho, que eu falo todas as semanas também, lá no 106,3, você também pode ouvir a gente em outros lugares, viu? Olha, se você tiver um celular, você pode baixar o aplicativo Radiosnet na lojinha do seu celular, seja ele Android ou iPhone, e dentro do Radiosnet é só você procurar por Nova Onda Limeira. Se você tiver uma Alexa em casa, é só você falar para ela: Alexa, tocar Nova Onda Limeira. E ela também já vai disponibilizar todos os nossos conteúdos, muita música boa, muita informação, 24 horas por dia. Além da Alexa, além do Radiosnet, nós estamos no YouTube. Para você que nos acompanha no YouTube, tem as outras plataformas. E para quem não nos acompanha, se inscreva no nosso canal. Curta os nossos conteúdos também no YouTube. É só você procurar por Nova Onda News. Se inscreva lá e aí você pode ver, rever, compartilhar os nossos podcasts. Manda para a família ter um pouco mais de informação, entender direito algum assunto que a gente está trazendo aqui. Então tá lá à disposição para você. Além do YouTube, você também pode se inscrever e seguir a gente no Instagram. É só procurar por @ Nova Onda News no Instagram. Todos os canais, todas as plataformas, já para você estar sempre conectado aqui junto com a gente, que a sua companhia faz muita diferença aqui no Onda Talks. Além disso, então... Opa, desculpa, vamos lá. E depois de todos esses recados, então vamos agradecer sempre a Multi Entretenimentos e agora sim, começar o assunto de hoje. A gente vai falar da hiperexposição em redes sociais que afetam também a nossa saúde mental. E só para você ter uma ideia do quanto a gente está conectado com as redes sociais, o Brasil é o terceiro país do mundo mais conectado em redes sociais, que mais consome redes sociais. A gente já percebeu que elas fazem parte do nosso dia a dia, né? A gente vai num restaurante, tira a foto da comida. Vai encontrar uns amigos, tira a foto com as amigas, posta no Instagram. E por aí vai. Além disso, o Brasil tem 187.900.000 internautas em 2024, o que significa que 86,6% da população está conectado e os brasileiros passam 9 horas e 13 minutos por dia na internet. E é por isso, devido a toda essa quantidade de tempo que estamos juntinhos, estamos no celular, que a gente vai conversar agora com a psicóloga clínica, a doutora Elisa Pereira. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda ao Onda Talks. Oi, Grazi, e oi a todas as pessoas que nos estão escutando, né, que estão nos vendo, e agradeço pelo convite, viu? Muito feliz de estar aqui participando junto com você. Doutora, falando um pouquinho sobre essa quantidade de tempo que a gente passa em redes sociais, a gente percebe pelas pesquisas que a gente passa 9 horas do dia conectado na internet. É uma quantidade muito grande, não é, doutora? Conectado à internet? Sim, cada vez mais as pessoas estão usando, né, essa ferramenta e assim, como se fosse a sua própria rotina, o dia a dia, né, está inserida em toda a sua rotina.
Então, acaba sendo muito estímulo para o cérebro mesmo, né? E isso gera, sim, algumas questões importantes que nós vamos falar, né? Vamos começar, doutora, o que é esse tempo todo conectado em redes sociais, o que todo esse tempo que a gente passa olhando Instagram, olhando Facebook, olhando TikTok, pode provocar, principalmente na nossa saúde mental, doutora? Olha, entre as tantas questões que podem ser geradas com esse contato excessivo, porque nós estamos falando de um contato excessivo, porque quando é um contato que realmente nós damos conta, o cérebro acompanha, né? Tudo bem, que é um contato saudável, mas quando isso vira uma hiperexposição digital, né, mostrando o tempo todo a rotina da pessoa, o tempo todo os pensamentos, sentimentos, aí que nós vamos observar alguns sintomas. Então, tudo vai depender, Grazi, de quanto é usado essa ferramenta, né? Quanto tempo você fica e quanto realmente dá para absorver, quais os sentimentos que desperta em você. Então, o grande alerta é quando você está usando as redes sociais, essa ferramenta, o celular, e você não se sente bem, está causando ansiedade, às vezes tem pessoas que estão tendo insônia, porque necessita o tempo todo estar conectado, gerou já uma dependência, né? Então, isso que é prejudicial. E, doutora, qual que é o limite, então, entre o acesso saudável a redes sociais e o acesso que já não está fazendo mais bem, que já está trazendo essa hiperexposição? Qual que é esse limite, doutora? Então, é quando chega num momento em que realmente a pessoa começa a sentir diferenças corporais, né? É nós que temos que delimitar, somos nós que vamos observar, nos observar, cada um se observar, e as mães observar essas crianças, né? Se começa a observar comportamentos diferentes, sensações diferentes, então aí que nós temos que ficar atentos a essa observação de onde está chegando, porque para cada um é de um jeito. O ideal é que não exceda horas que está tomando do seu convívio pessoal, né? Se as redes sociais estão tomando tanto tempo da rotina da pessoa que está prejudicando outras áreas da sua vida, aí sim nós temos que ficar alertas. Às vezes a gente vai em algum lugar, em algum restaurante, por exemplo, doutora, e consegue observar numa mesa de 4 pessoas, cada um num celular. Essa quantidade de tempo que a gente está lá, tal, a gente acaba não interagindo com as outras pessoas. E isso, doutora, já traz uma influência para a própria sociedade, essa falta de interação pessoal e muito mais virtual do que pessoal? Pois é, Grazi, essa é a grande questão aí que nós temos que começar a olhar, começar a pensar, né? Como que está sendo essa interação nossa em relação à nossa própria vida? Porque se a sua vida é uma vida que virou virtual, aí que está o perigo. Quer dizer, a pessoa já não se relaciona mais com as pessoas ao redor. Tem pessoas que você conversa com ela, parece que ela está em outro mundo, né? Ela está vivendo outro mundo. Isso é uma questão muito séria, porque, principalmente para a criança que ainda não desenvolveu todo o seu arsenal
né, psicológico, todo o seu arsenal neurológico. Então, estipular relações virtuais, só virtuais, isso vai gerar, sim, consequências no futuro, né, que nós e observamos, e é uma era que mais estamos expostos, se nós observarmos, é uma era a qual há muita exposição, mas é uma era ao qual temos mais questões em saúde mental, né? E hoje nós temos muitas pessoas com depressão, muitas pessoas com esgotamento mental. Então, o esgotamento mental vem também das redes sociais, né? Das redes digitais, de tudo aquilo que a gente tem feito e tem mandado para o nosso cérebro. Então, é uma era também de muito adoecimento. Esse adoecimento, doutora, ele pode trazer diversas consequências para o ser humano, né, doutora? Sim, sim, diversas consequências. E agora nós observamos isso, o distanciamento das pessoas. Se observar, nunca as pessoas se sentiram tão solitárias, né? Uma queixa, muitas vezes, das pessoas, mesmo estando com pessoas ao redor, nós vemos muitas pessoas solitárias, porque o relacionamento pessoal está ficando um pouco de lado. Então, você vê, você comentou, Grazi, de uma situação do restaurante todos utilizarem o celular, então, ficar ligado nessa tela. Então, deixou-se essa comunicação, essa relação, né, social, para ficar numa relação virtual. Então, isso não tem como não gerar consequências para todos os indivíduos, né? Embora, eu quero dizer, nós nunca, os psicólogos, a psicologia não é contra as redes, não é contra o celular, porque hoje é uma necessidade de todos nós. Nós precisamos dessa ferramenta, nós precisamos para poder trabalhar e diversas coisas, né, nós utilizamos, mas o importante é o limite. Qual o limite dessa ferramenta na nossa vida? E às vezes muitas pessoas não têm consciência de como está entrando nessa vida virtual e deixando, né, a vida social, né, deixando de aproveitar até momentos muito importantes da sua vida. E aí, doutora, o que a gente faz em relação a isso? A gente sabe que o celular ele faz parte hoje, né? A gente deve estabelecer um limite de horário. O que a gente faz, doutora, para poder organizar tudo isso e não ser tão afetado assim pelas redes sociais, pelo celular, enfim? Sim, sim. A primeira coisa é uma consciência mesmo, né? Tomar consciência de quanto tempo eu tenho dedicado às redes, a ficar nesse contato no celular, e quanto tempo eu tenho dedicado a outras atividades, não só mesmo estar em convivência, mas ter uma atividade ao ar livre, ter uma atividade a qual não necessite do celular. Isso é importantíssimo, porque é essa realidade sua que precisa fazer mais sentido do que a realidade virtual. Então, seria importante essa consciência emocional, ter consciência do quanto está sendo bom e quanto não está sendo bom. E para a criança, realmente, quem tem que tomar essa medida, quem tem que dar este limite são os pais, né? E no adulto, o próprio adulto precisa se avaliar. Outra questão que tem causado muitos problemas é que algumas pessoas ficam tão preocupadas com curtidas, com compartilhamentos, que elas estão deixando com que a validação como pessoa venha através disso,
Então, é uma questão muito séria hoje, essa hiperexposição, e vai gerando na pessoa tanta dependência de curtidas, e ela se sente querida através disso. E em vez de ter esta validação interna, ela está buscando a validação externa. E aí junta também com a comparação, né, que as pessoas se fazem nas redes sociais, né, doutora? Exatamente, Grazi. Essa comparação tem gerado muitas questões de depressão, de sentimento de inadequação. Então, o outro é melhor que eu, a vida do outro é melhor que a minha. E as pessoas se esquecem que aquele momento que a pessoa compartilhou é um corte da vida dela, é um corte e muitas vezes editado, né? Não é a realidade em si da vida da outra pessoa. É simplesmente um corte editado. E, geralmente, a pessoa vai colocar nesse corte momentos de alegria, momentos de sucesso, e a outra pessoa que acompanha, ela acaba se cobrando também, né, muitas coisas nela, se sentindo inadequada, se sentindo desvalorizada por esta comparação. E não percebe muitas vezes que isso acontece, mas ela acaba adoecendo também por conta de estar totalmente dependente desta ferramenta. A senhora falou um pouquinho das crianças e adolescentes que não estão com o cérebro tão preparado para todo esse tipo de informação, doutora. Mas quando uma criança fica muito. A gente já tem percebido cada vez mais as crianças, cada vez mais cedo, com o celular na mão, seja em joguinhos, seja em redes sociais, em TikTok, Instagram, mesmo tendo limite de idades em alguns desses aplicativos, a gente já percebe crianças cada vez mais cedo fazendo acesso nesses aplicativos. O que pode causar, doutora, para uma criança que está recebendo tanta informação que às vezes acaba se comparando com uma coisa, como a gente mesmo acabou de dizer? O que pode causar para uma criança e para um adolescente, doutora? Nós já observamos o uso, né, das redes sociais tem gerado muita ansiedade, né? A ansiedade vem, às vezes, de criança mesmo, por conta de alguns desenhos também que tem muita imagem, né? E passa muito rápido essas imagens. Então, o cérebro infantil, ele não está pronto para receber essas imagens desta forma, né? Então, realmente, vai causar uma certa ansiedade, às vezes insônia, em crianças pequenas, né? Irritabilidade. Então, é muito importante observar. Outras crianças podem até ficar mais agitadas também, né? Já é comprovado que até a luz da tela do celular, ela causa um estímulo que vai deixar a criança mais ativa, mais agitada, e já tem esses estudos, já orientações são dadas, né, para que não se dê telas até 2 anos, mas depois também tem que ter um limite, né? E na adolescência, o que acontece, Grazi? Na adolescência, o adolescente já vai ter mais tempo, né, nesse celular, e aí já não é tão controlado pela mãe, mas o quanto a mãe puder controlar, limitar o tempo de telas ainda é importante, porque vem muitas informações que talvez o cérebro e o emocional não esteja preparado para poder absorver tantas informações. E, doutora, quando a criança e o adolescente já cresce com todos esses estímulos, com essa hiperexposição em redes sociais, isso pode influenciar a vida adulta também, doutora? Sim, porque cada um vai receber
de uma forma, né? E como foi administrado, como isso vem sido estabelecido, isso vai sim afetar de alguma forma. Ainda não sabemos totalmente, a gente já observa muitas situações, aceleração, né, de pensamentos, nós já observamos muitas coisas, mas eu acredito que futuramente, né, no crescimento destas crianças aí, né, que vêm com esse estímulo muito cedo, nós iremos observar outras questões também. Nós temos muitas questões de hiperatividade, né? Então, podem estar relacionados. Cada criança precisa ser, né, cada adulto que teve esse estímulo precisa ser avaliado, né, até que ponto aquilo afetou, mas de alguma forma, sim, vai afetar. Doutora, a senhora até chegou a falar que a gente consegue perceber, inclusive, alguns sintomas no próprio corpo. Mas quais são esses sintomas? O que a gente começa a notar de diferente que pode levantar um alerta e falar: epa, peraí que eu estou passando da conta com o celular, com rede social, doutora? Sim, no adulto, quando ele vai dormir, né? Vamos olhar uma situação mesmo, assim, né? De se ele vai dormir e ele continua a ficar elaborando pensamentos, pensando em imagens, aquilo pode gerar uma certa insônia, às vezes acorda cansado também, né? Porque o corpo às vezes não descansou, não deu aquele tempo, ele está ainda hiperestimulado, né? Porque principalmente as telas na madrugada, né? Isso hiperestimula muito o cérebro, né? Até tudo isso desacelerar para ter um bom descanso. Então, o sono é algo a ser observado. O cansaço, se é um cansaço mental, o cansaço mental é diferente do cansaço físico, né? Porque o cansaço físico você dorme e acorda bem. O cansaço mental você não acorda bem, ainda se sente cansado ao acordar e tem uma sensação de tensão corporal. Tem uma certa tensão o tempo todo e sempre buscando essas imagens, né? Outro dia eu conversando com uma pessoa que faz massagem, ela falou que tinha uma cliente que nem na massagem ela não conseguia largar o celular. Ela queria ficar sentada para segurar o celular. Então, essas atitudes precisa ficar atento, porque aí já virou uma dependência. Quando você percebe que você não fica sem, né? Que aquilo tem que estar em todos os momentos, não só para o trabalho que você necessita, vamos dizer assim, ou para ter alguma informação, às vezes até para pegar um Uber, nós necessitamos do celular, né? Mas vamos dizer, nessas situações a qual você não necessita do celular, você ainda busca o celular. Isso precisa ficar muito atento, porque você já gerou no cérebro essa situação de dependência, de recompensa. É como se aquilo já gerasse a recompensa cerebral e aí você vai querer novamente, você não fica sem. E como a senhora mesma estava dizendo na massagem, a gente inclusive deixou de relaxar, né, doutora, com o celular na mão, né? Deixou de relaxar. E eu trabalho muito com essa questão de relaxamento, de respiração, né? Então, a respiração, a pessoa poder ter esse tempo de respirar sem ter nenhum estímulo cerebral, né? Sentindo o seu corpo, né? Trazendo para o real, isso é importantíssimo, sabe? Fazer, ou tem pessoas que gostam de fazer meditação, né, que é ficar consigo mesmo. Isso ajuda muito a não virar uma questão sintomática que, de repente, a pessoa até vai precisar de uma medicação posterior, porque o cérebro se acostuma, né, à repetição. Então, ele vai entrar no estado de alerta também.
né, de que tem que ter essa recompensa o tempo todo, e a pessoa se sente tensa, né, então é importante, sim, ter esses momentos, que aí o seu corpo se autorregula. Doutora, a gente estava falando, inclusive, das comparações que a gente se faz com o que as pessoas postam nas redes sociais. Esses gatilhos, né, de comparação, que essa queda na autoestima, né, que aí a gente se vê lá na rede social e fala assim, poxa, minha vida não é tão boa quanto a do fulano que está postando ali no Instagram. Isso pode gerar, inclusive, uma queda na autoestima. E gera também, doutora, gatilhos no ser humano, gatilhos de depressão, enfim. Sim, sim. À medida que observa-se a comparação, já é uma questão, né? Por que que precisa se comparar, né? É claro que nós temos algo em nós que faz um pouco isso para que nós possamos ter vamos dizer, uma pessoa que te mostra algo que é interessante, desde que aquilo não te gere um sentimento ruim. À medida que aquilo te gera um sentimento ruim porque o outro está melhor e você não está tão bem assim, vai gerar em você também uma certa cobrança interna de fazer mais. Então, a sensação de que nunca está bom, sensação de que nunca você está perfeito, nunca está excelente. E aí você vai entrar numa autocobrança muito grande, e isso é que não faz bem. Então, realmente, quando há esta observação, é que nós conseguimos prestar atenção naquilo que nos faz mal e fazer mudanças para aquilo, entender por que eu preciso me validar, né, através de uma rede social, através do externo, talvez eu não me valide internamente, a autoestima às vezes está muito baixa, então precisaria cuidar disso, né, para que a pessoa não se sinta até mal com o sucesso de outras pessoas, porque muitas vezes o olhar o outro é não se olhar, né? Então, quando a gente fala em desconectar, na realidade é conectar consigo mesmo. Então, a gente não vai conseguir desconectar, mas a gente se conectar conosco, né, com o nosso interno, ajuda muito, né? Aliás, é importantíssimo, porque porque muitas vezes a pessoa chega a perder a identidade e ela não se sente mais, que nem a vida dela vira conteúdo, e não rotina, vira um conteúdo, ela precisa gerar conteúdo o tempo todo, então ela acaba se identificando com aquela imagem que ela está passando, né, e deixa de olhar para aquilo que realmente ela necessita, realmente ela precisa, quem ela é. Então, vai entrar até em questões de identidade, de autoestima, que é complicado. Então, quando a pessoa sente que realmente está fazendo mal, que isso, que o celular está gerando muita ansiedade, às vezes até procurar uma ajuda. Doutora, e até mesmo quando a gente acaba postando tudo da vida nas redes sociais, acaba inclusive trazendo uma pressão externa em cima da gente, né, doutora? Uma pressão para que a gente esteja sempre feliz, sempre magro, sempre bonito. Tem essa pressão que também afeta a própria saúde mental, né, doutora? Então, são diversas questões mesmo, porque quando a pessoa se sente sempre pressionada a ter que mostrar, né, e a ter que dar sempre o melhor, estar sempre melhor que o dia anterior. Isso, realmente, a pessoa vai ter um esgotamento mental, porque ninguém aguenta tanto tempo de pressão interna, né? Porque a pressão é com ela mesma, às vezes até dos de fora, né? Pessoas famosas até deixaram até as redes sociais, às vezes, por esta pressão, né? Para a saúde mental dela.
ficar bem, a gente sabe, né, acho que foi a Bruna Marquezine, tem uma outra pessoa também que fez esse movimento de deixar um pouco, às vezes um tempo, né, para que ela possa voltar a ter essa saúde mental, a se reequilibrar, porque estava fazendo mal. Doutora, na sua opinião, falta um pouco também de, eu vou chamar de educação, mas não sei se é a palavra mais correta. Mas vamos falar, falta um pouco de educação em como se comportar nas redes sociais, tanto a pessoa que posta quanto a outra pessoa que vai, de repente, comentar numa rede social, doutora? Sim, é verdade. É uma questão importante isso, né? Eu acho que nós estamos, Grazi, aprendendo ainda a lidar com as redes sociais, né? Assim, de tudo o que existe, né? Tudo aquilo que vai trazer as redes sociais. Tem diversas situações que têm sido geradas, né? E que nós vamos ter que cuidar, vamos ter que aprender a lidar, né? A todas as eu acho que falta muita coisa, né? Falta limites, né? Limites daquilo que é saudável para nós e aquilo que acaba não sendo mais saudável. E a rede social, o celular, essa ferramenta, é isso. O momento que aquilo não te faz bem, não está te fazendo bem, então tem que se ficar atenta. Mas se você consegue lidar bem com o trabalho, tem muita gente que nem quer ver celular no final de semana, porque precisa dessa higiene mental. Então, se nós conseguíssemos realmente, como você falou, trabalhar um pouco essa educação, essas questões, né, e entender melhor o quanto o quanto afeta, né, as afetações que está causando, que são várias, né, desde crianças até idosos. Então, que hoje utilizam também, acho que nós vamos conseguir lidar melhor com todas as implicações que tem causado, que ainda nós veremos que vai causar. E até para os próprios idosos, né, é uma coisa nova e muita gente ainda não sabe como lidar com isso. Tanto que a gente vê muitos idosos, inclusive, sendo vítimas de golpes nas redes sociais. Então, até isso, né, doutora, é necessário ficar atento, né? Sim, às vezes o idoso, para poder ele tem muito tempo, né? Então, às vezes, os filhos acabam dando esse celular, ajudando esse idoso a utilizar, mas também temos essa outra questão, teria que ter toda uma orientação para os idosos poderem usar, né, essa ferramenta e também saber como se proteger contra esses golpes. E realmente, muitas vezes eles acreditam em coisas, em tudo que tem no celular, né, tem visto no celular, e não tem essa compreensão do que realmente faz bem, porque nós temos que filtrar muitas coisas, né, nós precisamos filtrar, porque senão realmente aí sim que não faz bem, né? Mas eles não têm, às vezes, essa noção. É outra questão que precisa ser cuidada. E aí é por isso que a saúde mental precisa estar em ordem para a gente poder saber filtrar o que faz bem e o que não faz bem, né, doutora? Sim, a saúde mental, eu fico muito feliz que tem sido falado e muito, agora temos esse, né, o Janeiro Branco, que nos vai falar e vai, né, trazer toda essa importância, né, que muitas vezes foi deixado antigamente, era muito deixado de lado, e hoje nós vemos aqui tem sim que ser cuidado. Então, quanto melhor emocionalmente as pessoas estiverem, mais ela consegue
colocar os limites na vida dela, né, fazer boas opções, né, fazer opções que realmente façam bem à vida dela, né, e outra coisa muito importante, nessa questão da validação que nós falamos, né, é sempre trabalhar essa validação interna, que tem sido deixado para o externo, tem sido deixado para que os outros digam, né, se somos tão bons, se aquilo que nós fizemos é algo bom, né, algo que dá sucesso, que foi agradável ou não. Então, nós temos deixado muitas vezes para o externo, e isso também é que tem gerado problemas em relação às redes sociais. Doutora, então, como trabalhar essa validação interna? É a observação de si, sempre cuidar daquilo que você tem de melhor, né? Nunca deixar com que o outro seja mais importante que você, né? Isso é cuidado, é autocuidado. Então, quanto mais nós tivermos autocuidado conosco, nós podemos nos enxergar melhor, né? Quando nós temos autocuidado, tem várias coisas que podem ser feitas, né? A psicoterapia é uma delas, né? Desse autocuidado consigo, isso vai sempre te fortalecer, né? Para que não venha depois a causar, né, causar sintomas, né, e realmente fazer mal. Doutora, então vamos dar algumas orientações, algumas dicas aí para o pessoal poder ficar um pouco melhor, um pouco mais tranquilo. Falando um pouco desses autocuidados que a gente pode fazer consigo mesmo, o que a gente poderia fazer, doutora, para ter esse autocuidado mental, para ter essa mente mais tranquila e evitando até essa hiperexposição? Então, sempre assim, fazer conexões verdadeiras na sua vida, né? Então, perceber assim, que não é a quantidade de seguidor que é importante, ou compartilhamento, mas a qualidade da sua vida, né? Outra coisa que eu comentei, que praticar muito respiração interna, né? Respirar profundamente, soltar bem devagar, ficar uns minutinhos com você, porque tem pessoas que falam, eu não tenho tempo, mas às vezes você passou lá meia hora, né, no celular, e às vezes 5 minutos para você iniciar um dia bem, né, essa valorização de si, isso e outras coisas, né, que nós podemos fazer, os limites, né, limitar as redes sociais, que quando gera dependência, talvez precise desse auxílio psicológico, para que a pessoa consiga, vai falar, eu não consigo fazer isso, eu não consigo tirar. Então, talvez ela precise desse auxílio psicológico, né? Mas a consciência interna é importantíssima. Então, parar e ver, está me fazendo bem, né? Está me fazendo mal? Ter consciência ao postar, para que eu estou postando isso, né? O que isso vai fazer sentido na minha vida? Vai ser importante isso ou não, né? Porque não só para postar e mostrar, que virou, às vezes, uma repetição. Então, as repetições que estão fazendo mal, né? Ver se é possível dar uma parada, porque se está fazendo mal, precisa parar, reavaliar, verificar se realmente está sendo bom aquilo para você, né? E tomar um outro caminho, né? A cada dia, na sua rotina, colocar momentos de pausa, né? Momentos de parada. Isso não só para lidar com as redes sociais, mas para a saúde mental. Às vezes é uns 5 minutos, né? Respirar um pouco mais profundo, ter consciência corporal,
isso vai ajudar bastante. E, doutora, até mesmo o conteúdo que a gente segue, que a gente vê nas redes sociais, isso também pode interferir na nossa saúde mental. É importante tomar cuidado com esse conteúdo que a gente recebe também, doutora? Muito, muito. Se a pessoa, né, até a gente falou da comparação, está seguindo alguém e aquilo está fazendo mal, né? Ela vê que cada vez ela está ficando mais deprimida. Então, tira, limpa lá o feed, né? Tira algumas coisas, faz esse movimento de limpeza mesmo, né? Do que realmente faz sentido. O que faz sentido? O que você precisa agora, o que você precisa consumir, que somente precisa consumir. Isso é importantíssimo. Não, a gente consome de tudo, né? E sem valor mesmo para a pessoa, sem significado. Então, dar significado, né? Então, eu preciso saber mais sobre um assunto. Então, foca. O foco é outra coisa importantíssima, né? E eu tenho falado de metas, estipular metas, de repente escrever, sabe, o que eu gostaria de ver nas redes, quais são meus interesses, e nesses interesses, isso aqui tem me feito bem, isso aqui não tem feito bem para mim, então, ir aos pouquinhos tirando, né, parando de seguir, parando de consumir, isso ajuda bastante. Por falar em foco, doutora, as redes sociais têm tirado o nosso foco? Muito, né? Muito, porque às vezes você está com a sua atenção na rede social e uma outra pessoa às vezes vem falar com você, você nem consegue prestar atenção, porque a atenção está voltada nas redes sociais e, como eu disse, é muita informação. Quanto mais rápido a gente consome informações, mais esse cérebro vai ter que processar essas informações. Sabe, Grazi, é muito importante essa questão de informação, porque você vê, há mensagens subliminares em algumas propagandas, né? Então, por exemplo, beba tal refrigerante, às vezes pode vir em letras bem pequenininhas e passar num comercial e você não leu, mas o seu cérebro assimilou pela mensagem subliminar. Então, olha quanto é sério isso, né? O quanto é importante o que eu vou consumir, porque aí você vai ter vontade daquele refrigerante, porque o seu cérebro assimilou aquilo. Então, isso acontece muito, às vezes a gente está lá buscando e vê algumas coisas e quer consumir. Até tem outra questão que é o consumismo, né, através das redes sociais, aí é uma outra, daria um outro podcast, né, para a gente falar. O consumismo, ele também aumenta muito, né, doutora? Muito. Essa exposição. Tem que limitar. Tem que limitar mesmo, né, tem que ter essa ideia de limite, né, ou trabalhar essa questão do limite para poder realmente consumir coisas que façam sentido e que realmente vão ajudar a pessoa e não prejudicar. Doutor, existe um limite de tempo que é saudável para a gente ficar em rede social? Então, o limite é diferente para cada pessoa, né? Tem pessoas que precisam, como dormir. Dormir, tem pessoas que dormem 5, 6 horas e estão bem, outras pessoas precisam dormir 10 horas para se sentir bem. Então, o limite muito é a gente que vai dar esse limite. Mas vamos dizer assim, passar mais de 4 horas, né? Menos que, vamos dizer, 1 hora num celular direto, vamos dizer, mas eu estou falando 4 horas ao longo do dia, né? É bastante, né? É algo
que é muito mesmo. Então, o quanto puder limitar, o quanto puder, e fazendo essa experiência também. Sei que muitas vezes é difícil, a pessoa já se acostumou com isso, mas se ela começar com pequenas, que eu falo, o foco e meta é isso, coloca pequenas metas, eu vou deixar 10 minutos e vou fazer uma respiração, né? Ou eu vou concentrar em um jogo, em alguma coisa que seja mais construtivo para mim, em um livro, já ajuda. Tem que começar com pequenas mudanças para aí chegar numa grande mudança. E aí sim conseguir desintoxicar do celular, né, doutora? Exatamente. E é diário, né, Grazi? É algo que você tem que colocar na sua rotina mesmo, né? Momentos que você também faça uma autorregulação interna, né? De tudo aquilo que você absorve. Nós absorvemos muitas coisas, nós absorvemos sentimentos, emoções ao longo do dia. Então, realmente, a autorregulação, que é a regulação interna do teu próprio organismo, mas que às vezes não consegue fazer por conta de tanto estímulo mesmo, né? Então, essa autorregulação é necessária ser feita, né? Dia a dia, e é o dia a dia. O que essa desintoxicação de celular pode trazer de positivo para a gente, doutora? Mais qualidade de vida, né? Mais qualidade emocional, mais qualidade de sensação interna, né? E mais validação interna. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai gostando da gente, mais a gente vai aumentando a autoestima. Então, tem várias coisas positivas que nós podemos sentir depois que se a gente puder fazer um pouquinho dessa desintoxicação para ver, né? Cada um vai sentir, né? O quanto tem sido bom, o quanto vai ser bom. Tem que tentar, né? Ô, doutora, e no caso da pessoa que passa muito tempo no celular, que até a própria família já percebeu, já começou a comentar, assim, poxa vida, a gente faz um churrasco, mas o cicrano está sempre no celular, nunca conversa com a gente. A família pode ajudar, doutora, a diminuir essa hiperexposição e ajudar essa pessoa também a se relacionar mais? A família pode ajudar, desde que a pessoa aceite, né? Geralmente, quem tem esse tipo de comportamento, ele não aceita, então, por isso que não aceita que o outro fale, né? Mas é importante, porque os familiares tentarem ajudar e dar essa visão que eles estão tendo, porque às vezes a pessoa mesmo não percebe que está ficando tanto tempo no celular, né, que a vida dele agora é virtual, então às vezes a pessoa não percebe, às vezes ela só está repetindo isso e está no automático e não percebeu. Então, os familiares podem ajudar. Agora, a decisão né, disso, de melhorar a sua qualidade de vida, de melhorar a sua situação, né, com ele mesmo, vai depender da pessoa mesmo, aceitar isso, aceitar que o outro realmente possa ajudar. É um trabalho bem complexo esse, né, doutora? De você conseguir fazer a pessoa entender, receber que ela está ficando muito tempo no celular e buscar essa ajuda, né? Buscar essa mudança. É bem complexo mesmo, porque às vezes, em vez de criticar, talvez essa pessoa, de dizer o quanto o outro que está próximo, né, sente a falta desta pessoa, sente a falta dele, gostaria de ter mais contato, gostaria de conversar mais, né, porque às vezes se a gente fala para a pessoa, mas né, só se queixando, essa pessoa já entra numa defesa e talvez não aceite. Agora, se colocar mais necessitando do outro, né, querendo o outro mais próximo, talvez consiga
entrar mais, né, nessa história dessa pessoa e ajudá-lo. Doutora, então vamos dar uma orientação geral aqui para as pessoas, né? Qual que é o primeiro passo? Estou com muito celular, comecei a notar que estou ficando muito tempo no celular. Qual é o primeiro passo, doutora? Então, o primeiro passo é a consciência, né? Consciência de que está fazendo mal e avaliar. Talvez primeiro avaliar, né? Quem está assistindo, tal, poder fazer essa avaliação. Está sendo bom? Não está me fazendo bem. Eu tenho observado essa observação, né? Tenho observado que tenho ficado muito tensa, não tenho dormido direito, tem afetado várias áreas da vida. Às vezes foi no médico e o médico não achou nada. Por quê? Porque a questão é emocional, né? A questão é do hábito que ela tem. Então, começa tentando avaliar, começa tentando ter essa consciência de como está sendo o seu relacionamento, como que está sendo o uso da ferramenta do celular. Depois, tive essa consciência, observei e realmente está me fazendo mal. Tiro de vez o celular, o que eu faço, doutora? Então, a gente vê, né, como os famosos que tiraram, né, saíram das redes, também pode ser feito se você puder, mas talvez você não possa, talvez seja, faça parte do seu trabalho, faça parte da sua vida que você necessita. Então, é começar a pensar numa rotina que você tenha mais qualidade de vida, porque colocar uma atividade a mais na sua vida que não necessite do celular, um passeio ao ar livre, né? Então, 10 minutos, o que seja, o que você conseguir fazer algumas mudanças, começar a estimular uma rotina. Estamos no novo ano, então nós falamos de metas, então começar a estipular as metas. E aí, depois disso, pode-se observar o quanto você tem ganhado em poder limitar o celular na sua vida. Querendo ou não, é um ganho gigantesco na saúde mental, né, doutora? Exatamente, exatamente. O ganho e vai ser ao longo do tempo, né, que a pessoa vai observar. Ter também momentos de prazer em outras atividades, né, que não seja no celular, porque o prazer gera essa autorregulação em nós, né, aquele momento de descanso, aquele momento que a sua mente fica livre de tudo. A natureza ajuda muito, mas a questão é que muitas vezes você vê pessoas na praia o tempo todo no celular, né? Às vezes não olha o mar, não olha ao redor, ela nem viu o que tem ao redor dela, ela não consegue. Então, outra coisa também, acordar, não precisa logo ir para uma tela. Olha o céu, porque isso gera uma imagem que é agradável ao cérebro, principalmente a natureza, o verde da natureza ajuda a acalmar, e as telas, ao contrário, ela ajuda a excitar, né? Então, é muito importante esses cuidados. Então, olha, cansei aqui dessas telas, né? Senti que acaba ficando cansativo, né? E que aí você põe do lado, como eu disse, seja 10 minutos, faça uma meditação, que você gostar, escute uma música, sabe, agradável. Então, faça algo diferente e veja, tem pessoas que gostam de pintura, assim, compra aqueles livros e aquilo é muito bom para a mente, né, pintar. Então, são atividades. Não só são essas, podem ser outras atividades importantes. Atividade física. O importante é se sentir bem, né, doutora? O importante é se sentir bem.
Exato. Doutora, e quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, te encontrar... A senhora está nas redes sociais, doutora? Sim, olha, tem o Instagram, psicóloga.elisa com S Pereira, tá? Psicóloga.elisa com S Pereira, e lá também tem, já tem, dá para clicar, sair no canal do YouTube, Facebook, tá? E meu telefone, né, meu WhatsApp, 1998-128-1661. E aí que a gente tenha mais consciência nesse ano de 2026. A gente ainda está terminando aqui o mês de janeiro, tem mais 11 meses ainda pela frente. São 11 meses para colocar em prática todas essas metas, né, doutora? Exatamente, aproveitar, é momento propício para mudança, é momento que dá para você falar, né? É um propício de se colocar coisas novas, coisas diferentes, coisas que realmente fazem bem, que realmente façam sentido na sua vida. Então, como eu disse, não é desconectar total, às vezes, das redes, né? Mas é se conectar consigo mesmo. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e trazido tantas informações valiosíssimas para a gente ter uma saúde mental melhor e não ficar tão preso às telas, né, doutora? Sim, eu agradeço também, né, pelo convite, por estar junto, por poder estar levando, né, informação para tantas pessoas. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez e a você que ficou aqui com a gente até o final do Onda Talks, meu muito obrigada também. A gente te agradece a sua companhia e olha, na semana que vem a gente volta com mais Onda Talks, com mais informação e muito mais conteúdo para você. Até lá!